Fala pessoal, voltamos. Desta vez foi para gravar o 10º episódio do LamiCast. Você já sabe, né? LamiCast é aquele podcast feito para você que gosta de consumir conversa sobre saúde. E ela sempre acontece com um profissional aqui do nosso Cariri. Uma pessoa que é reconhecida na sua área de atuação. E hoje não vai ser diferente. Daqui a pouco a gente vai conversar com a doutora Marta Aline, médica reumatologista. Vai ser muito bacana, eu tenho certeza. O assunto vai ser rotina laboratorial e vacinas na prática clínica da médica reumatologista. Mas antes, eu vou àqueles recadinhos de sempre. Nosso canal no YouTube está crescendo. Está ficando cada vez mais bacana, sabe, doutora? Está ficando legal. E aí eu sempre digo pro pessoal, vai lá, se inscreve no nosso canal, que toda vez que a gente gera conteúdo, eles vão poder assistir. Mas para ser lembrado, não esquece, ativa o sininho, certo? Que aí a gente postou alguma coisa, você vai ser avisado. E se gostou, doutora, dá o likezinho, né? É isso. Que isso cria engajamento na rede, Muito sabe? bem. Ajuda esse conteúdo que a gente vai gerar aqui a chegar a várias pessoas. Então vamos lá, 10º episódio do LamiCast. E antes de iniciarmos essa conversa, eu queria fazer o seguinte, doutora. Um grande parceiro do LamiCast é a farmácia Roval, sabe? Sim, conheço. A manipulação está presente um pouco na rotina da reumatologia? Sim, em alguns casos a gente também utiliza dos manipulados. É, né? Pois olha só, a farmácia Roval está com a gente desde o início, sabe? A gente sempre gosta de falar sobre eles aqui. Parceirão também do LCE Saúde, que é uma das marcas do Grupo Lamic. E o exercício físico? Ele está presente na rotina do seu paciente? É uma recomendação? Esse é o primeiro remédio que o reumatologista prescreve para o paciente. Até porque, se o paciente fizer atividade física, ele deixa de tomar muitas medicações para diminuir as dores e melhorar a função. Então pronto, não posso deixar de falar da nossa parceira ViaFit. A ViaFit é um parceiro, certo, do LamiCast também. Uma academia muito bacana, muito bem estruturada. Vale a pena demais conhecer. E aí eu queria te dizer o seguinte, a ViaFit vai mandar um voucherzinho para você, certo? Conhecer a estrutura dela, tem várias modalidades, acho que você vai gostar. Ah, que bom. São Gostei. 30 dias para você usar lá, entendeu? Quem sabe você... Vai que você já é cliente, né? Eu não sei, mas se você não for, vai ter a oportunidade de conhecer, certo? Durante esses 30 dias. E aí não só conhecer e praticar exercício lá com eles, mas também recomendar, tá bom? ViaFit é um grande parceiro da gente, assim como a Roval, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, vamos começar essa conversa sobre reumatologia e medicina laboratorial. E depois a gente fala sobre vacinas também, tá certo? Tá bom. Me diz uma coisa, a rotina laboratorial, ela está presente ali na primeira consulta, certo, do teu paciente? Ou prevalece mais a questão da clínica mesmo? E depois é que a gente vai para um estudo laboratorial. Como é que acontece isso naquela... Seria numa primeira consulta? Diz aí pra gente. Então, Léo, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E esse tema é muito pertinente e vale a pena a gente conversar bastante sobre isso. Até porque exames laboratoriais nos ajudam muito, mas também geram muitas dúvidas nos nossos pacientes, né? Porque muitas vezes o paciente faz um exame laboratorial, não leva para o médico que solicitou, né, e vai buscar diagnósticos na internet. E Cada aí, vez mais, né? ele já chega extremamente assustado, cheio de dúvidas, né, já com certezas de diagnósticos que muitas vezes não são. Então, assim, os exames laboratoriais, eles são complementares, né? Nada vai ser maior do que o olhar clínico do médico, ter tempo para escutar. A escuta dos nossos pacientes, ela está cada vez mais sendo banalizada, né? As consultas muito curtas, duração muito pequenas, e muitas vezes a gente deixa de fechar um diagnóstico por não escutar. Perfeito. Então, eu acredito que escutar o paciente, examinar o paciente e complementar com os exames laboratoriais nos dá mais segurança, né, para fechar um diagnóstico mais assertivo. Eu já ia... Dentro dessa tua primeira fala, eu já ia perguntar exatamente isso, assim. As consultas, elas de fato estão se tornando cada vez mais breves, certo? A reumatologia é uma área que precisa de uma consulta bem alongada. E hoje, como a medicina laboratorial está muito presente na rotina, eu acho que o próprio paciente ele já começa a ficar solicitando a vocês a prescrição de exames, não é isso? Uhum. A consulta do reumatologista ela é muito complexa, né? O reumatologista é aquele clínico que tem que saber muito clínica e que geralmente mandam os pepinos, né? Casos que ninguém conseguiu investigar ou casos que estão
estão indo por um caminho um pouco mais complexo, mais difícil, está um pouquinho fugindo um pouco do que se esperava, sempre são casos assim que a gente pega muito no consultório, casos mais complexos. Então, o médico ele precisa estar bem atento, né, para poder saber conduzir e investigar bem, né, e solicitar esses exames, porque muitas vezes os pacientes já chegam dizendo, eu quero fazer tal exame, minha mãe tem tal doença, será que eu tenho também? Nem todas as doenças reumatológicas a gente vai fechar o diagnóstico por exame laboratorial, né? O reumatologista, ele cuida de mais de 200 tipos de doenças. Então, nem todas elas eu vou encontrar um resultado no exame. E muitas vezes eu encontro um resultado no exame, mas que não condiz com a clínica do meu paciente. Eu não posso olhar um exame que deu positivo e dizer, você tem essa doença se o paciente não sente nada, né? E isso é uma das coisas que eu vou pontuar bastante nessa nossa conversa. Porque, do mesmo jeito que existem doenças que vai ter aquele exame positivo, tem casos na reumatologia que o exame está negativo e o paciente tem aquela doença também. Então, ou seja, a gente vai conversar mais sobre isso, né? Mas nem o caso positivo, nem o caso negativo, ele vai fechar diagnóstico. Isso. Bom, mantendo essa linha ainda de início da conversa, certo? Essa prescrição do exame ali no primeiro momento, hemograma, PCR, VHS, certo? Acredito que também tem sempre cabe, né, ali, controle de função e inflamação hepática, certo? Função renal. Até para saber se o paciente vai estar apto a receber o tipo de tratamento que a gente está pensando para ele, né? Então, eu sempre tenho que estar dando uma olhadinha como é que está a função renal, como é que está a função hepática, para saber se a gente vai poder, já de início, assim que fechar o diagnóstico, começar o tratamento. Então, se esse paciente vai precisar passar por outro colega para avaliar ali, para a gente poder começar o tratamento. Eu já vou fazer um gancho aqui. A gente está falando de toxicidade dessas medicações? Sim. E isso está presente de maneira forte na reumática. Precisa ter controle rigoroso sobre isso. Por exemplo, Léo, um paciente que tem artrite reumatoide. Certo. Né, o paciente chegou a primeira vez, recebeu o diagnóstico de artrite reumatoide. São feitos exames para a gente ver como é que está, principalmente o fígado dele, né? Para a gente saber se a gente vai poder iniciar um metotrexato, por exemplo. Né, que é um dos remédios que a gente inicialmente primeiro usa num paciente com artrite reumatoide, se ele não tiver nenhuma contraindicação. Mas eu preciso saber se o fígado dele está bom, porque o metotrexato vai ser metabolizado no fígado. Então, Perfeito. Eu sempre vou pedir esses exames os primeiros, para eu ter uma base. Tá tudo bem, tá? Então, dona Maria, eu preciso lhe ver de novo daqui a 3 meses, Perfeito. Com novos exames, para eu avaliar se vem se mantendo tudo bem. Ou seja, então a gente está falando não só do estado basal, mas na tua rotina, para esses pacientes também tem um controle. O acompanhamento. Né? Ele Uma frequência fundamental. ali de 3, 6 meses, a depender da medicação. Aquela história do paciente estar repetindo só a receita, aquilo pode ser muito danoso e muito prejudicial. Então, eu tenho que estar vendo se o remédio ele está fazendo a parte boa também, mas ele pode também causar algum dano, né? E o fígado é uma das coisas que a gente pensa principalmente, né? Então, a gente faz o acompanhamento periódico, dependendo do paciente, da dose do remédio que ele tome, da idade dele. Tudo isso a gente vai tendo um cuidado maior, né? O reumatologista, ele é um médico que cuida muito de idosos, mas não só de idosos. Então, eu atendo um paciente que eu diagnostiquei com artrite reumatoide, ele vai fazer metotrexato e ele bebe, já me faz pensar, será se esse paciente realmente é um paciente que dá para fazer esse tipo de medicação? Não, doutora, não estou mais bebendo. Será que não está mesmo? Então, eu tenho que ficar bem atenta a ele e pedir esses controles, né? Eu não renovo as receitas sem ver o meu paciente, sem avaliar como estão os exames. Porque precisa ser uma responsabilidade compartilhada do médico que prescreve e do paciente que faz uso da medicação. Então, eu preciso saber que está tudo bem, que os exames estão tudo certo para a gente manter mais um período de medicação. Acho importante essa tua colocação, né? Porque o paciente ele tem que ter essa consciência, né? Assim, é uma corresponsabilidade, né? Ele vai para o médico, ele busca solução, mas se ele não tiver responsabilidade por aquilo que foi prescrito, pelaquela rotina que foi criada para ele, naturalmente o tratamento não será tão eficiente. Mas provavelmente ele vai ter prejuízo. É muita diferença, muita diferença. Um paciente que faz o acompanhamento certinho, vai sempre nas consultas, leva os exames, a chance dele ter um tratamento de sucesso é enorme.
Aquele paciente que vai uma vez no ano, tendo sido recomendado para voltar a cada 3 meses, né, fazer um acompanhamento, ele vai uma vez por ano, vai quando está em crise, repete a receita, não faz exames de controle, a chance dessa doença evoluir de maneira desfavorável para esse perfil do paciente é muito grande. Então, isso tem que ficar bem claro na primeira consulta do reumatologista. Na minha consulta dura em torno de 1 hora. E assim, nossa, esse tempo todo, muitas vezes nem é um tempo todo, sabe? É tanta coisa que a gente tem para conversar, para ouvir, para explicar. Reumatologia é uma área muito complexa. Explicar sobre as doenças é complexo. E aí eu tenho que explicar a doença que o paciente tem, os exames que ele vai fazer, o que é que eu estou querendo encontrar naqueles exames, né? E o remédio que ele vai tomar. E como é que esse remédio age? Todos os meus pacientes saem sabendo, olha, esse remédio é para isso aqui, esse remédio é para isso daqui. Porque se ele entende o que é que ele está tomando, ele consegue aderir melhor ao tratamento, do que só dizer, tá aqui, seu diagnóstico é esse, o remédio é esse, tchau. E assim, né, na área da reumatologia, a gente fala de maneira muito forte em doenças crônicas. Sim. Né? Então, ou seja, esse paciente ele vai ser acompanhado por um período muito longo e é preciso ter uma consciência muito forte sobre isso. Não é fácil ter uma doença crônica, carregar o peso do diagnóstico de uma doença crônica. Isso não é fácil. Viver em consultas, viver gastando, porque é um gasto. Fazer exames, pagar consultas, comprar remédios, viver tudo sentindo isso. os efeitos da doença, os efeitos, né, da doença as restrições que certas doenças impõem para o paciente, que ele não pode fazer ou deve evitar fazer, não é fácil. Sabe, eu sou fã dos meus pacientes, assim, porque é um fardo pesado para se carregar. E, pelo menos, o médico ele tem que ter uma empatia de acolhimento para entender certas situações. Ó, doutora, não deu para vir porque meu pai adoeceu e eu fiquei cuidando dele. E o recurso que eu tinha, eu usei para isso. A gente também tem que entender as situações. A gente precisa orientar. O paciente tem que ser bem orientado pelo médico, né? Mas o fato das doenças serem crônicas e dos tratamentos, muitas vezes, serem muito prolongados, né? A gente precisa de um olhar atento e que o paciente volte para a gente ver se está tudo bem realmente, né? Que faça seus exames de controle, para a gente ver que está tudo bem e, assim, garantir um sucesso desse tratamento, né? Muitas vezes a gente começa com esses retornos mais curtos e depois a gente consegue pedindo, não, venha só daqui a 4 meses, daqui a 5 meses, a gente só vai se ver agora 2 vezes ao ano. Consegue espaçar esses retornos. Isso. Dependendo do caso, a gente consegue espaçar mais essa consulta, né? Nessa fase inicial da nossa conversa, tem algo que eu já... Me corrija se eu estiver falando bobagem, certo? Que eu já compreendi aqui. A nossa conversa, ela gira em torno de medicina laboratorial. E a gente ainda vai falar um pouco de exames que buscam mais o diagnóstico, né? Mas essa rotina, certo? De função hepática, função renal, hematológica, eu acho que o próprio PCR entra aí, porque ele é um marcador inflamatório de maneira mais específica, o VHS, né? Eles iniciam, certo, contigo ali a rotina do paciente, mas claramente eles passam a ter uma importância muito grande no acompanhamento do paciente. Existem exames que a gente só vai pedir ali no começo, para poder fechar um diagnóstico, né? E existem os exames que vão permanecer, que são os exames que a gente chama de olha, você tem que manter os seus exames de rotina, né? Que é para avaliar, mas são exames mais enxutos, digamos assim. Se eu já tenho o diagnóstico do paciente, eu não preciso ficar pedindo o exame do diagnóstico do paciente. Se eu já sei que ele tem artrite reumatoide, eu não preciso pedir toda consulta fator reumatoide. Perfeito. Né? O fator reumatoide ele vai ser um exame para fazer um diagnóstico e não para um acompanhamento. Perfeito. Mas já o VHS e o PCR, que são exames, né, muito utilizados na prática do reumatologista, que os pacientes sempre estão ali vendo, eles nos falam muito, mas não diz o que é, né? Digamos assim, o VHS e o PCR ele vai estar aumentado em várias situações. Na área da reumatologia, quando o paciente está bastante inflamado, geralmente eles aumentam também. Mas eles podem aumentar em outras circunstâncias também, né? Sim, sim. Então, às vezes eu pego um paciente que está ótimo, aquele exame está aumentado, e aí, às vezes, é uma infecção urinária. Eu ia perguntar isso. Às vezes eu acho que o paciente ele pode chegar para o seu consultório e, naquele momento, o PCR e o VHS, ele não responder muita coisa, né? Sim. Às vezes eu vejo o paciente completamente inflamado e o VHS e o PCR normais. Então, assim, na dúvida entre o meu paciente e o exame, eu sempre vou ficar com o meu paciente. Claro. Né? Então, eu sempre vou olhar, olha, eu estou vendo que a senhora está toda inflamada. Seus exames de inflamação estão normal, mas o exame é só um complemento. Eu estou olhando para a senhora, estou vendo que a senhora está inflamada, então vamos agir nessa inflamação. Né? Olha só,
Eu vou aproveitar o momento que nós estamos vivendo, né? A gente é um país tropical, doenças tropicais, né? E choveu, se o ciclo for maior, mais arboviroses tem, né? E aí, quando a gente fala de arbovirose, a gente está falando de dengue, chikungunya, principalmente. E eu sempre tive esse pensamento aqui. O paciente com chikungunya, ele tende a uma cronicidade da dor e ele é um paciente que deve ir para o reumatologista? Teve o diagnóstico, certo? Eu creio que durante ali o período diagnóstico, nem sempre. Mas ele tende a apresentar sempre essas dores crônicas e aí seria o caso de ir para a médica reumatologista? Essa sua pergunta ela é muito boa, porque tem muitos pacientes que não sabem para onde ir. Eles só estão com uma dor insuportável e eles querem resolver aquilo dali, né? Então, no caso da chikungunya, por exemplo, ela tem a fase aguda, subaguda e a crônica. Sim. Nem todos os pacientes vão cronificar aquela doença, né? A chikungunya, ela começa com dores, com febre, com inchaço. A dor é muito grande. Então, se você já teve a oportunidade de ter ou de conviver com alguém que tinha chikungunya... Eu já tive. É insuportável, né? É uma dor muito grande. O paciente fica muito debilitado, né? E alguns pacientes, depois que passa ali os primeiros dias, primeiros 15, 20 dias, ele vai melhorando gradualmente e fica bem. Mas isso não é uma regra para todos. Alguns pacientes acabam evoluindo com forma crônica. E é uma forma parecida com a artrite reumatoide. E se você sabe que depois que você passou dos primeiros sintomas, você vai começar a tomar um corticoide para dar um aliviado nos inchaços e tudo mais, e você vê que vai melhorar, você pode pensar, não, vou ficar tomando aqui corticoide indefinidamente até minhas dores passarem. Aí vem um problema. Aí vem, porque vem os efeitos colaterais de corticoide, né, desse uso prolongado, né, aumento de peso, diabetes, osteoporose, catarata, né, e muitas outras coisas. E também vem o paciente que não poder parar o corticoide porque as dores voltam. Então, nesses pacientes que têm essa forma mais estendida, mais cronificada, o ideal é procurar um reumatologista para avaliar, porque a gente tem medicação para usar nesse perfil do paciente. O corticóide, o anti-inflamatório, o analgésico vai tratar uma crise aguda, né? Mas a gente precisa tratar essa doença, até para não deixar que esse paciente evolua com uma deformidade. Quem quer deformar as articulações? Né? Quem quer ficar com sequela? Eu mexi, agora não mexo. Minha mão era reta, agora ela desviou. Ninguém quer ficar com sequela. Então, se você percebeu que passou aquela fase mais inflamada, mas as dores não te deixaram, o ideal é procurar um reumatologista para avaliação, né? Porque, inclusive, a medicação que a gente usa é muito parecida com os remédios que a gente usa para uma artrite reumatoide mesmo. Certo. Mesmo sendo causas totalmente distintas, né? Mas o paciente acaba tomando metotrexato, às vezes faz hidroxicloroquina e outros tipos de medicações, até biológicos, se precisar. Eu vou fazer 2 comentários aqui. Todo episódio eu falo. Um dos propósitos do Amicast, né? Trazer esse conhecimento de qualidade. E aí você falou do uso consciente de medicamento, né? Seja um medicamento de venda livre, certo? Ou aquele que precisa de receita. Acho que sempre tem que bater nisso, né? Assim, usar de maneira consciente. O medicamento faz bem? Faz. Mas o uso indevido faz muito mal. A diferença do medicamento para o veneno é só a dose, né? Exatamente. A gente ficar usando um remédio que a gente sabe que vai melhorar as dores, mas indefinidamente, aquilo ali pode ter um preço. E assim, além de mascarar, o preço, às vezes, né, não é Léo? imediato, Pois né? além de mascarar. Porque assim, se eu estou tomando aquele remédio ali e eu estou bem, eu não vou procurar médico, não. Pra quê? Eu não tô bem tomando? Mas se eu parar, eu vou ficar bem? Ou essas dores vão voltar? E aí eu tô só maquiando um problema, eu não tô resolvendo. E assim, a reumatologia, ela avançou muito nos últimos 20 anos, sabe? Muito. Antes não tinha quase nada para fazer pelos pacientes. E hoje em dia a gente tem muito, um arsenal terapêutico muito grande. Tanto que assim, eram poucas pessoas que queriam fazer reumatologia. Até na minha época, que nem, né? Não faz nem tanto tempo assim, eu tenho mais ou menos uns 10 anos de formada como reumatologista, mas ninguém queria fazer, entendeu? Então, porque era aquela coisa que já estava no subconsciente de falar, não, reumatismo é tudo igual. Não melhora. Se acostume com a dor. Pensa numa frase que é ruim de se escutar. Você com dor e uma pessoa lhe dizer, se acostume com a dor porque é assim mesmo, reumatismo. Olha, é difícil. Tem que se acostumar. Eu tenho cefaleia crônica.
E graças a Deus, assim, sabe? Até por mudanças de hábitos mesmo, exercício físico, alimentação. A alimentação mudou muito. Eu tive uma melhora gigantesca. E assim, eu escutando você falar essa frase aí, né, que você escuta dos seus pacientes, eu te falo, eu convivo bem menos hoje em dia, mas eu convivo com dores de cabeça desde que eu, sinceramente, me recordo. Então, assim, são facilmente mais de 30 anos. E eu nunca quis aceitar essa frase, sabe? Sim. Porque, exatamente, dor crônica é muito chato, é muito incômodo, entendeu? É bem difícil. O outro ponto que eu ia colocar aqui, que eu não posso deixar de falar, sabe, Marta? O diagnóstico da chikungunya, né? Até pouco tempo atrás, ele era baseado em sorologia. E a sensibilidade, certo? Para uma soroconversão, para você ter IgM, reagente, sabe? Anticorpos IgM, reagente contra chikungunya, né? Ele demorava aí, certo? De 6 a 10 dias para ter uma sensibilidade de algo em torno de 80%, por exemplo. Só que hoje, a gente já tem diagnóstico molecular. Entendeu? Então, no LAMIC, a gente faz um painel para arbovirose que permite, num período como esse, a partir de uma única amostra de sangue, né, identificar se o paciente tem, por exemplo, dengue, zika ou chikungunya. Isso é interessante, porque às vezes a gente perde esse time. Às vezes o paciente só vai chegar no reumato depois que já passou a época de colher os exames, É por né? isso que eu estou colocando, sabe? Porque, assim, a pesquisa antigênica para dengue, ela já está aí há muito tempo. Só que é muito comum a gente que está na bancada do laboratório, às vezes, ver o paciente que tem uma suspeita de chikungunya e ele faz 14 dias e só não converte. Entendeu? E aí você tem o diagnóstico molecular. Então muda tudo, certo? Porque a possibilidade do diagnóstico já começa ali após as primeiras 24 horas de sintomas, entendeu? E isso para o profissional que é médico, que está acompanhando o reumatologista. Até o clínico também, né? O que está no pronto-socorro, que vai pegar aquele paciente vindo com uma artrite assim, é interessante. E tem sido super interessante, né? Porque como a gente trouxe, é mais uma inovação do laboratório LAMIC, sabe? Do ano passado para cá, quando a gente trouxe esse painel, demora um pouco, sabe, para a gente ter a aceitação dele no mercado, mas é impressionante. Hoje a gente já vê, certo, clínicos e infectos, entendeu, e outros profissionais recorrendo a esse painel para fechar diagnóstico o mais rápido possível, né? E aí a conduta clínica já vai ser outra. Sim. Né? Então, assim, a gente falou algumas coisas aqui de medicina laboratorial já, mas eu acho que chega num ponto que provavelmente no teu consultório deve se falar bastante. Então, comentou sobre o FAM, né? Mas eu acho que o FAM deve estar muito presente na tua rotina. Demais. E aí, não só na prescrição, né? Mas surgindo para você de outras áreas. Pacientes encaminhados com FAM positivo. Resultados de FAM positivo e que não querem dizer nada porque FAM positivo, por exemplo, em 15% da sociedade, é normal. Isso. E aí eu pergunto não só se é normal ter FAM positivo em uma parcela da sociedade, mas a titulação desse FAM também pode variar sem uma clínica definida. Sim. Para, por exemplo, um lúpus eritematoso sistêmico. Sim. E aí? A gente sempre observa, quando a gente recebe um paciente com FAM positivo, Léo, e é muito frequente, e não só pedidos por reumatologistas, mas por ginecologistas, por endócrinos, né? Até pelo clínico mesmo, a gente recebe muito paciente. Primeira coisa a se saber, avaliamos o FAM, o padrão, a titulação, para saber se aquele FAM está mais de acordo com o padrão e a titulação, ele chama atenção para determinadas doenças ou não, né? Como você bem disse no começo, 15% da população saudável tem FAM positivo. Eu e você temos FAM positivo. A gente falava isso antes de iniciar o episódio, né? Então, assim, titulações diferentes. Isso. Né? E a gente tem FAM positivo. Então, assim, e podemos nunca desenvolver nenhuma doença autoimune. Só por termos o FAM positivo, isso não é uma condenação. Né? O paciente que tem FAM positivo, ele não pode esperar que sua doença autoimune vai chegar. Não é assim. Acho importante falar isso, né? Porque eu acho que foi lá na internet, colocou... Olha... É dor de cabeça. Eu tenho muitos casos, assim, que eu poderia lhe relatar. Um que me chamou muita atenção foi uma paciente que fez um FAM e ele deu positivo. E ela ficou com aquele resultado para ela. O que ela fez? Colocou no Google, pesquisou, investigou. E, assim, viu coisas que ela ficou apavorada, né? Viu sobre lúpus e tudo e achou, pronto,
tenho esse diagnóstico, vou morrer disso, preciso preparar minha família. Foi muito sério o que ela viveu. Ela já me contou o final da resolução do que aconteceu, né? Mas ela chegou a fazer seguro de vida e ela começou a mudar o comportamento e o marido questionando o que você tem, o que aconteceu, e ela chorando. Ela estava à beira de uma depressão. E aí até que ela disse, ele trancou ela no quarto e disse, agora vamos conversar e você vai me dizer por que você está desse jeito, por que você mudou, por que você está chorando tanto, por que você está sofrendo. E ela disse, por causa disso aqui. Jogou um bolo de papel impresso que ela imprimiu da internet, falando de lúpus. E disse, está aqui, ó, eu tenho essa doença, eu tenho lúpus e vou morrer, e aí eu já estou me preparando para deixar você e as crianças. E aí, quando ela veio para a investigação, a gente descobriu que ela só tinha um FAM positivo. Ela não tinha sintomas nenhum de nenhuma doença. E os anticorpos que eu solicitei, porque o paciente vem com um FAM positivo, e a gente não fecha nenhum diagnóstico pelo FAM. O FAM ele é positivo no lúpus, mas em várias outras situações. É isso que eu ia perguntar, assim, o FAM é um marcador inespecífico. Ele tem sua especificidade para algumas patologias, provavelmente você vai dizer isso. Digamos assim... Mas ele é ali exatamente a porta de entrada, né? Exatamente. Ele é um alarme de que pode estar acontecendo uma doença autoimune. Você pode estar desenvolvendo. Mas é aquela coisa, você vai ver se você vai investigar profundamente aquilo dali, se o paciente... doutora, mas eu tenho dores, meu cabelo está caindo, eu tenho mancha no corpo, me deu anemia, minhas plaquetas estão baixas, minha urina está espumando, ela já me conta muitas coisas, e aí esse FAM, ele tem que ser valorizado, eu não posso perder esse diagnóstico, né? Ou se o paciente diz, doutora, eu fiz ao acaso, fui fazer um exame, assim, de rotina, e pediram esse exame, ele veio positivo, eu não sinto nada, eu estou ótima. Esse é outro perfil do paciente, né? Principalmente quando a gente pega mulheres, né, em idades, assim, reprodutivas, né, nas fases mais ativas da vida, dos seus 20 aos seus 45 anos, o ideal é que a gente investigue, né? Então, a gente solicita os exames, os autoanticorpos, né, que são vários também, e aí a gente vai ver se algum vai dar positivo, né? Você pode ter um FAM positivo por um problema na tireoide, ou seja, uma doença que não é o reumatologista que trata, é o endócrino. Mas acaba vindo para mim. Já peguei pacientes que tinham muita fraqueza, fadiga, queda de cabelo e um FAM positivo. Era uma menina, era jovem. Então, eu olhando, eu poderia pensar, nossa, essa menina pode ser que seja um lúpus mesmo. Ela tem tem características, tem sintomas e uma idade compatível. E aí, quando a gente investigou, ela tinha uma doença na tireoide que estava dando sintomas parecidos com lúpus, mas era uma doença da tireoide, que ela ia se medicar e ia ficar, né, ia controlar a doença dela. Então, assim, essa questão do FAM, pedir de rotina, também às vezes é um pouco complicado, porque causa, né, essa ansiedade no paciente, né? Se o médico que solicitou não tem o manejo já que pode vir um caso positivo ou não e acalmar o paciente ou saber indicar para o reumatologista investigar, às vezes você pode causar mais pânico no paciente do que ajudar, né? Deixa eu fazer um comentário que linka também com a rotina laboratorial do LAMIC, tá certo? Um FAM reagente, tá bom? O quanto é importante ali o profissional farmacêutico ou biomédico, no caso lá do LAMIC, né, a doutora Socorro, certo? Minha mãe, tenho orgulho demais disso, identifica um FAM reagente, certo? O quanto é importante esse FAM reagente, antes mesmo dessa liberação do laudo acontecer, conversar, por exemplo, com o médico prescritor como é você. Sim. Porque eu acredito muito, certo, que há esse aspecto de discussão de laudo, certo, de exame laboratorial, associando isso com a clínica, ela contribui muito, porque às vezes exatamente o paciente chega pra gente sem informação nenhuma, né? Exato. Vocês só recebem o sangue, não sabem o que ele está sentindo, né? Não sabem a história, que é a gente que tem a obrigação de coletar no consultório, né? E assim, às vezes até vocês colocam, né, como justificativa, mas não tem aquelas informações todas que vocês vão ter no consultório. E a gente valoriza muito isso lá, né? Assim, poxa, liga para o médico prescritor, conversa com ele, uma titulação, por exemplo, 1/320, entendeu? Isso é relevante para vocês? Sim, tanto a titulação quanto o padrão, né? A gente vai dar mais importância, né, para títulos altos e tem alguns padrões que são mais específicos para as nossas doenças. Então,
Geralmente aquele fã 1:80, geralmente ele é um fã mais tranquilo, né? Aí vamos ver o padrão. É o nuclear homogêneo, nuclear pontilhado fino, né? E aí a gente vai avaliando e vendo o que o paciente nos contou no consultório. E aí essa conversa entre vocês ajuda muito ali, dar um Sim. direcionamento para o profissional que está Eu fazendo acho essa muito análise, né? bacana essa interação dos profissionais. O paciente só é beneficiado. Isso. Né? A partir do momento que a gente, soma com o outro, o laboratório com o médico com outro colega, acho que o paciente é o que mais ganha. A gente ganha porque a gente consegue ter um diagnóstico mais assertivo, né? Nos dá mais segurança. Quando a gente troca essas informações, é um link, é uma porta aberta com o laboratório. E com o LAMIC a gente sempre teve muito, né? Isso é muito forte, sabe, na nossa cultura, sabe, Martalino? Essa conversa da gente, o analista que está na bancada com vocês, é sempre muito reforçada, assim. Eu não estou mais na bancada, mas eu venho dessa cultura, né, com minha mãe, certo? E atuando à frente da estrutura ali, da parte operacional, de laboratório, eu sempre reforço muito isso, assim, olha, eu tenho que conversar com o prescritor, entendeu? Vocês dão muito direcionamento para a gente liberar um laudo com mais segurança, Sim. entendeu? Certo? Porque às vezes faltam informações mesmo. Sim. E eu acredito que o contrário também é verdadeiro. A gente passa mais segurança para vocês, lá no LAMIC, quando a gente entra em contato com vocês e comenta sobre um caso como esse. Sim. Né? Perfeito. Assim, quer falar mais sobre o fã? Quer falar mais sobre que esse é uma coisa dorzinha de importante cabeça, do né? fã. O fã, ele não serve para acompanhar. Então, se você tem lúpus, por exemplo, o seu fã deu positivo, você, né, para fechar o diagnóstico, geralmente a maioria dos pacientes, né, vai ter quase 100% vai ter o fã positivo. E aí, se você tem um fã positivo e você está fazendo seu tratamento, você não vai ver se você está melhor ou pior do lúpus fazendo exame de fã. O fã serve para diagnóstico, tá? Então, meu fã baixou, meu fã aumentou, não é isso. Se você recebeu o diagnóstico, ele é um exame para diagnóstico. Para acompanhamento, a gente pede outros exames. Quer que eu te diga uma coisa? Vai dar um corte de Instagram aí, viu? Um short de YouTube. Conversa bonita essa daí para o paciente escutar. Eu sempre gosto de fazer esses comentários, sabe? Porque, de novo, o LAMICast é feito para isso. Você gera conteúdo a partir desses episódios, que a gente sabe que quem nos assiste, quem vai lá se inscreve no nosso canal, entendeu? Quem acompanha as redes sociais da doutora Martalino também, quem acompanha as redes sociais do Laboratório LAMIC, vão consumir esses conteúdos. E é conhecimento, só não é na veia, sabe, doutora? Mas é aqui, ó. A gente recebe muito paciente com fã positivo e chegam muito, né? Uns nunca nem ouviram falar. E o que é, doutora, esse fã? Nunca nem ouviu falar. Para que serve isso? Outros vêm já com aquela apreensão, né? E é muito bom quando a gente consegue acalmar o paciente e dizer, não, peraí, me parece que esse exame aqui está alterado, mas que você não tem nenhuma doença relacionada a isso. Mas vamos investigar? Aí você dá a segurança para o paciente, mostra para ele nos exames que estava tudo bem, examina, colhe a história, né? O médico tem que ter uma escuta muito boa para poder... A gente mata muito diagnóstico, fecha muito diagnóstico com a escuta, Léo. Então, assim, o paciente chegar, veio com esse fã positivo. Doutora, eu estou desesperada porque eu acho que eu tenho. Não. O fã vai ser um exame para fazer diagnóstico. A gente vai escutar a sua história, ver o que é que você sente. Vamos examinar você todinha, né? Geralmente são mulheres que vêm, mas homens também vêm. Mas a grande maioria dos nossos pacientes com fã positivo são mulheres, do reumatologista. Embora tenha homens também. Também pode ter lúpus em homem. Mas o fã, ele pode estar positivo em outras situações. Não é um exame exclusivo para lúpus. Né? O fã ele pode dar no Sjögren, na dermatomiosite, na doença mista do tecido conjuntivo, né? E pode dar em outras doenças que, como eu mencionei, a tireoide, por exemplo, né? Pode dar um falso positivo na grávida, né? Então, assim, a gente tem fãs positivos por reação cruzada de outra maneira, então um falso positivo, tá? Então, a partir do momento que eu tenho, eu vou analisar o paciente. Então, por isso que reumatologista não gosta muito de, doutora, vê aqui os exames de fulano, meu filho. Sem eu ver o paciente, sem eu saber nada que ele sente, eu posso olhar o exame e dizer, tá tudo normal. E o paciente está em casa morrendo de dor. Não tem como eu saber. E, às vezes, os exames não vão marcar tudo. Ou então, eu posso ver um fã positivo e dizer, olha, vai ter que investigar e tal. E, às vezes, o paciente não está nem sentindo nada, né? Então, o exame e o paciente são duas coisas que se completam. A gente tem que escutar o paciente e tem que examinar ele também. E pedir os exames quando a gente tem dúvida. Mas é importante lembrar que
Não precisa ficar pedindo FAM de rotina, nem FAM para acompanhar a doença, não. Perfeito. Na tua conversa agora, você citou algumas patologias, né? E aí, FAM reagente, naturalmente começa a caber aí nessa conversa alguns exames mais específicos para essas patologias? Sim. Aí a gente vai perguntando, por exemplo, paciente, o paciente tem secura nos olhos ou na boca. Olha, você tem saliva? Tá? Se eu pedir para você cuspir num copo aqui, você tem saliva suficiente para cuspir várias vezes? Não, doutor, eu vivo como se não tivesse nada, minha boca é seca, me dá muita cárie, eu não tenho saliva, vivo com a garrafinha. Os seus olhos são secos, você chora? Doutora, eu não choro, faz tanto tempo que não choro, então não tenho lágrima. Então já faz a gente pensar na síndrome de Sjögren. E aí tem os anticorpos para a síndrome de Sjögren, né? Perfeito. O anti-RO, o anti-LA, que a gente solicita para tentar ver se fecha esse diagnóstico também, para poder ajudar esse paciente com esse desconforto da secura, que não só a secura, mas a síndrome de Sjögren é uma das principais características, mas também pode dar dor articular, fadiga e outros sintomas também. Artrite reumatoide deve ser uma patologia muito frequente, comum, né? Muito. E aí, por isso que eu falei dela. Tem exame mais específico para ela? Sim. Certo. A gente, quando suspeita que um paciente tem artrite reumatoide, primeiro, quando suspeitar que você tem artrite reumatoide, se você vem sentindo dores nas articulações já há algumas semanas, elas incham, às vezes ficam quentes, podem até ficar vermelhas. De manhã, quando você acorda como se estivesse enferrujado, sabe? As articulações bem enrijecidas, dificuldade para abrir uma torneira, para fechar um botão, até para andar. Né? O paciente costuma falar assim, doutor, eu amanheço todo entrevado e ao longo do dia é que minhas juntas vão soltando. Quando o corpo esquenta, é que eu vou melhorando. E é exatamente dessa forma. Associado a isso, o paciente pode até ter uma sensação de febre baixa, uma inapetência, uma falta de apetite, sabe? E pode vir junto também no quadro de uma artrite reumatoide. Mas o principal que a gente tem que se alertar não é normal você estar sentindo dor, não é normal você estar fazendo suas coisas e do nada seus dedos estão inchando, o anel não está cabendo no seu dedo, né? Os pés estão inchando, o joelho está inchando. Isso não é normal. E se vem persistindo, o ideal é procurar e começa com fator reumatoide reagente? E aí a gente tem 2 exames que a gente solicita, que é o mais conhecido fator reumatoide, e existe o anti-CCP também, que geralmente é o reumatologista que solicita, né? Certo. Geralmente o clínico ele pode até... Eu já pensei nisso, né? O anti-CCP já estaria ali na rotina, na sua rotina, médica reumatologista, né? Isso. E aí o paciente ele pode ter tanto o fator reumatoide quanto o anti-CCP positivos e fechar o diagnóstico da artrite reumatoide. Certo. Ele pode ter ou um, e olha o que interessante, ele pode ter ou um ou outro positivo, ele pode ter os 2 positivos e ele pode não ter nenhum e mesmo assim ter diagnóstico de artrite reumatoide. Então, isso é interessante porque se você não passa no médico que é especialista naquilo, ele vai olhar, vai ver você inchado, com dores, mas vai ver seu exame e vai dizer, mas está tudo normal, você não tem nada. E você todo inchado. Então, essa é a importância de você ir para um especialista. Porque a gente não vai deixar você sair sem estar medicado, sem estar tratado. A gente trata o que a gente está vendo. Aí a importância do especialista. Pode ser que mais na frente esse exame positivo, pode ser, mas pode ser que nunca positivo. E aí eu vou ficar esperando esse exame positivo, eu não vou tratar o meu paciente, eu vou deixar essa doença evoluir e ele deformar. Entendeu? Eu não posso fazer isso, né? E quanto mais cedo a gente fecha um diagnóstico, melhor para o paciente. A resposta é mais rápida, o paciente melhora mais rápido, o risco de complicação é menor, o risco de deformidade e sequela também. Então, assim, é muito diferente você pegar um paciente que começou os sintomas e já procurou um reumato, daquele que está há 2, 3 anos sentindo dor e não vai. Entendeu? Porque, às vezes, vai juntando problemas. E ele tinha um diagnóstico, às vezes, depois de 2, 3 anos, ele tem 2, 3, 4. Porque a própria doença, não que ela vá se transformando, mas o paciente vai ficando, ele sofre com dor, né? Então, ele vai sofrendo com dor, vai deixando ele mais triste, daqui a pouco ele pode desenvolver uma fibromialgia também, né? Lesões repetidas naquele local, o paciente pode fazer um síndrome do túnel do carpo por compressão do nervo, porque o punho está inchado, ele não está tratando, né? Pode ter uma tendinite, enfim, uma artrose, né? Porque a artrite vai desgastando aquela articulação e, como consequência, você pode ter uma artrose, né? Então, é muito melhor a gente descobrir cedo. Então, no caso do fator reumatoide e do anti-CCP, são exames que nos ajudam muito a fechar esses diagnósticos, né, de artrite reumatoide, mas eles podem estar
como tudo na reumatologia, você pode vir para mim, como eu já tive alguns pacientes com fator reumatoide positivo e eles não tinham artrite reumatoide. Então, assim, eu não posso... vem o paciente encaminhei para o reumatologista por um fator reumatoide. O paciente não tem nada. Eu não vou fechar um diagnóstico se o paciente não tem sintomas. Eu explico para o paciente, eu posso até repetir o exame, que é o que eu geralmente faço. Vamos repetir novamente? Vamos fazer o anti-CCP também? Porque vai que ele tem um anti-CCP positivo. Sim. E aí já me deixa mais alerta. Então, é um paciente que provavelmente eu não vou dar a alta dele, vou dizer, olha, comece a observar o seu corpo. A gente precisa, Léo, escutar o nosso corpo também. Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não faz isso. A gente deixa as doenças irem dominando o nosso corpo até a gente não conseguir fazer mais as nossas coisas habituais. E aí sim a gente vai dar importância. Isso está errado. Porque sem saúde a gente não consegue fazer nada das outras coisas que a gente se propôs a fazer. Não é verdade? Com certeza. Então, assim, e principalmente porque a gente, como eu comentei, a gente pega muito mulher. E a mulher, eu falo assim, a mulher, ela é a rainha da casa. Imagine, uma mãe doente, a casa toda sente, todo mundo sofre, entendeu? A rotina da casa muda com a mãe doente, Verdade. né? Os outros também, mas eu falo assim da importância do papel da mãe. Ela é fundamental para os filhos, para o marido, para a casa. Ela trabalha fora, ela tem que estar bem para todo mundo, né? E quem olha essa mãe com dor? É uma coisa que muitas vezes passa batido. E é a maioria dos nossos pacientes, assim. Acho que eu posso dizer que hoje, acho que quase uns 90% dos meus pacientes são mulheres. Então, assim, é um público que eu olho com muito carinho, porque ela já vem com uma carga muito grande. Ela já vem sentindo dores há muito tempo, porque ela não tem tempo. Ela não tem tempo. Ela tem tempo de cuidar dos filhos, de levar os filhos para os médicos, de marcar a consulta do marido, de ajeitar as coisas da casa, de trabalhar. Mas ela não tem tempo para ela, porque é muita coisa, é muita sobrecarga. Mas eu escutando você falar, sabe? Aí eu lembrei de novo da Via Fit. Eu tenho visto as academias, sabe, mais movimentadas. Sim. Isso é bacana. Me parece que as pessoas têm tido um olhar mais crítico, certo? Sobre o que é qualidade de vida. Sim. Né? E isso é bom. Porque qualidade de vida é isso tudo. É uma alimentação boa, né? Uma rotina de sono boa. Se o paciente soubesse a importância do exercício bom, né? físico para diminuir as dores, melhorar longevidade, qualidade de vida. Se ele soubesse o quanto isso melhora, acho que todo mundo estava matriculado. Mas olha que tava legal, fazendo tu algum fala. tipo de exercício físico. Olha que legal, né? Assim, o quanto o exercício físico melhora as dores, né? De novo, a gente coloca um pouco de consciência para quem nos assiste, sem, por exemplo, estar pensando em medicamento. Sim. Entendeu? Certo? Isso é que é bacana. Eu gosto, sabe? Assim, uma vida mais saudável, né? Pelo contrário, a gente consegue diminuir a quantidade de medicamento que você toma se você começar a fazer atividade física. Lógico, o jeito que você vai começar a fazer um exercício físico, vai começar, né? Não vai ser igual um paciente que não sente dor nenhuma. Com certeza. É gradativo, é aquela colherzinha de chá todo dia. Você vai se permitindo. Você vai fazendo... Eu sempre peço para ter alguém para acompanhar, porque eu tenho mais medo dos pacientes que vão sozinhos e se lesionam na academia, né? Do que aquele que está com uma pessoa ali acompanhando, ajeitando sua postura, controlando o peso, a carga, não forçando, né? E aí, pouco a pouco, você vai acostumando seu corpo para o movimento. Olha a atividade multidisciplinar aí de novo, né? O educador físico também é fundamental nesse processo de saúde, né? Na reumatologia, o educador físico, o fisioterapeuta, assim, a gente precisa... Eu queria ter mais links, né, com eles, porque esse bate e volta é muito importante. Eu levar a informação ao meu paciente, ele precisa... Como eu pego muitas senhoras que vêm no consultório e elas quase não levantam da cadeira. É um teste até que eu faço. Levante da cadeira sem usar as mãos, para eu ver se a senhora consegue se levantar da cadeira bem, sozinha. Aí é aquela coisa, sabe? Que se segura, que não consegue, pede até ajuda para levantar. Então, uma paciente dessa, Leonardo, você imagine o risco de queda que ela tem em casa. E um idoso que cai. Que problema que a gente tem se um idoso cai em casa. Com certeza. Porque cai, o risco de fratura é enorme, de ficar acamado, de entrar numa depressão, de fazer uma cirurgia de grande porte, uma fratura de quadril, por exemplo, colocar uma prótese, uma cirurgia grande. Nem todo paciente resiste a um procedimento mais intenso, dependendo do seu estado, né? Isso. Então, assim, tudo que a gente não quer é que um idoso caia. Porque as complicações que vêm de uma queda são muito grandes para a vida dele e para todo mundo que convive. Né? A gente tem muitas histórias de pacientes que caíram e tiveram sua vida abreviada depois de uma queda, né? Então,
Esse caso que você comentou do exercício é fundamental. Então, eu sempre avalio as pernas, as coxas, o quadríceps dos meus pacientes, para ver o risco de queda que eles têm. Se eles conseguem... Olha, o que eu quero, que eu sempre deixo claro, eu quero que você faça exercício físico para garantir o seu ir e vir, com independência. Sabe? Que você possa vestir a sua roupa só. Que se cair uma coisinha no chão, você consiga baixar para pegar. Que você quer ir para a sua igreja, você consiga ir sozinho, não dependa de ninguém para lhe levar. Se você faltou uma coisa em casa e você quer ir ali no mercadinho fazer aquela compra, você consegue, tem autonomia para fazer isso, né? Do que muitas vezes, como eu tenho pacientes jovens, muitas vezes, 40 e poucos anos, que chegam chorando, doutora, eu não consigo nem me vestir. Eu fico, é tanta dor que eu preciso que alguém chegue para me vestir, eu espero meu filho, meu marido chegar. Então, assim, isso para o paciente é muito ruim, porque tira muito a dignidade do paciente. Uhum. E eu acredito que nós, como reumatologistas, nosso papel é fazer nosso paciente envelhecer bem, saudável. Eu não quero que você faça exercício físico para usar uma roupa curta ou colada, ou ficar malhado ou bombado. Se quiser, é ótimo. Mas não é para isso. Eu quero que você fique independente, que você não caia em casa, que você faça as suas coisinhas e tenha a sua autonomia e sua independência, né? Eu lembrei muito do Dr. Thales Barbosa, Sim. da Unicardio, parceiraço nosso também. A gente já gravou com ele falou muito isso aí, né? Assim, essa pessoa idosa, né, com qualidade de vida, o quanto Sim. o exercício traz isso para ele, né? Deixa eu te perguntar, a gente falou sobre lúpus eritematoso sistêmico aqui, né? E aí a gente falou de FAM. E no caso do lúpus eritematoso sistêmico, um exame mais específico seria o anti-DNA? O anti-DNA, ele é um dos exames mais específicos, a gente pensando na parte de nefrite lúpica, né? Para quem não conhece lúpus, não sabe o que é lúpus, o lúpus é uma doença autoimune que ataca seu corpo e pode atacar qualquer parte. A pele, a articulação, o cabelo, o sangue, dando anemia, leucócitos baixos, plaquetas baixas, causa sangramento, hematomas, mas pode atacar os órgãos internos também. Perfeito. E um desses órgãos, que a gente teme muito, pois pode fazer um lúpus mais grave, são os rins. Então, o anti-DNA, ele é um dos anticorpos que a gente solicita, porque é como se o anti-DNA fosse um anticorpo contra o rim. Uhum. O paciente pode ter lúpus, um anti-DNA positivo, e o rim está bem. Pode acontecer, mas se ele tem um anti-DNA positivo, eu tenho que estar de olho naquele paciente. Perfeito. Porque a qualquer momento esse anticorpo pode chegar lá no rim e causar uma inflamação grande, que é o que a gente chama de nefrite lúpica. Né? E essa inflamação, se não tratada, ela pode evoluir muito desfavorável, levando o paciente até hemodiálise, né? Até desfechos piores, se o paciente não tratar, né? Então, tanto... E aí a reumata trabalha muito, então, nesses casos, com a nefrologia. Isso mesmo. Porque a gente precisa ser rápido. Se a gente identificar uma lesão no rim do paciente com lúpus, a gente tem que ser muito rápido para tratar, para poder... Porque é como se, assim, o paciente estivesse pegando fogo e eu preciso apagar aquele fogo rápido. Porque quanto mais rápido eu apago, menos danoso e menos sequelas o paciente vai ter. Uhum. Né? Então, o reumatologista e o nefrologista nessa área devem se entender bem e trabalhar um ajudando o outro. Legal. Né? E quando você estava falando da parte do exercício físico, também é uma coisa interessante, porque muitas vezes, assim, a gente tem muitos remédios de uso livre, né? Que não precisa de receita. Isso. Então, você vai na farmácia, compra o que quiser, de analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, né? A gente tem acesso a muitas dessas medicações. E essas medicações, elas podem mascarar e retardar o teu diagnóstico. Então, se você é daquele que toda dor que sente, vai na farmácia e compra uma cartela do anti-inflamatório, compra uma cartela do relaxante muscular, tu está só postergando um problema que está aí. E pior ainda, aqueles que ainda vão na farmácia tomar injeção de corticoide, né? Porque aí a gente está falando de uma dose bem mais alta de um corticoide, que é o injetável, né? Que muitas vezes dura cerca de um mês ali no corpo do paciente, e tem pacientes que vão a cada 15 dias e tomam de novo essa injeção. Então, os efeitos colaterais são muito grandes. O exercício físico, se você tem... é porque eu tenho dor nas costas, é porque eu tenho uma dor lombar, uma dor cervical, é porque eu me acho encurtado, enferrujado. Muitas vezes o exercício físico te dá essa... Procura melhora fisioterapeuta. tuas dores. Funciona como analgésico, né? Então, você reduz a quantidade de remédio que você tomava para diminuir suas dores com o exercício físico. Legal. Espondilite anquilosante, HLA-B 27? Às vezes. Às vezes.
Ou entra muito nessa... Me parece que na reumato a gente fala muito sobre isso, né? Falso positivo, falso Isso. negativo, né? Porque assim, como eu falei, às vezes você tem aquele exame positivo, mas você não é obrigado a ter aquela doença. Entendeu? Então, assim, eu já atendi paciente que sofreu muito tempo com dor nas costas, dor lombar, e ele ia só passando, né? Em ortopedista, em clínico, tomava remédio anti-inflamatório, todo mundo dizia que era por conta da academia, e era uma dor lombar tipo de hérnia de disco, né? Um abalamento discal que ele tinha, desconforto, trabalhava sentado, então isso, é disso a dor. E ele também se acostumou com isso, porque escutou muito falarem isso. Até que um dia ele procurou o reumatologista. E quando eu fui fazer os exames, eu solicitei, como era um homem, né, jovem, então bem o perfil, não que não tenha espondilite em mulheres, tem também. E a gente está vendo, Léo, uma coisa que hoje em dia tinha muitos diagnósticos que, por falar que era mais uma doença de homem, as mulheres perderam esses diagnósticos. Certo. E hoje em dia, às vezes, uma paciente com fibromialgia, ela tem espondilite. Entendeu? Então, tu tem que escutar o teu paciente, tem que examinar, tu tem que escutar o que é que ele tem para te dizer, para ver o padrão daquela dor, né? Que às vezes nem tudo a gente vai botar na conta da fibromialgia. Às vezes o paciente tem uma doença escondida que ninguém percebeu porque ficaram rotulando ela como fibromiálgica, né? E no caso desse meu paciente, a gente fez o exame ressonância de lombar, ressonância de sacroiliacas, né? Que a gente consegue pegar um diagnóstico mais cedo na ressonância, e o HLA-B27. E ele tinha tanto a positividade do HLA-B27, como tinha a ressonância com alteração, já com sacrileite. Então, esse daí é um paciente que vem com um combo perfeito. Ele tinha a clínica, né? E ainda tem os 2 exames que a gente solicita alterados. Então, ele está tudo bem, está fechado o diagnóstico. Mas tem paciente que tem o HLA-B27, como ele é um marcador genético, né? Mas não tem nada, não sente nenhuma dor. Então, eu não vou dizer que ele tem um diagnóstico da doença só porque ele tem um marcador. Ele pode ter herdado do pai dele, entendeu? Mas ele não precisa ter. E muitas vezes a gente também tem o paciente que tem o diagnóstico com HLA-B27 negativo. Perfeito. Então, o HLA-B27, ele nem exclui e nem confirma em todos os casos. Então, a gente tem que escutar o paciente, ver a clínica, pedir os outros exames, ver como é a história desse paciente, quanto tempo de dor, como é essa dor, né? Ver a resposta dele, já outros remédios que ele já tomou, se tem boa resposta anti-inflamatória. Geralmente a espondilite anquilosante responde bem a anti-inflamatórios. E aí, assim, a gente poder fechar o diagnóstico. Então, na reumatologia, não basta ter um exame positivo. Você precisa ter clínica, ter sintomas compatíveis para aquilo dali. Senão, você não vai receber o diagnóstico. E, assim, às vezes isso é um pouco frustrante para o paciente, porque ele quer sair da consulta já sabendo o que tem. Mas na reumatologia nem sempre funciona dessa forma. E eu entendo que gera essa ansiedade. Mas nem sempre. Às vezes eu consigo dar o diagnóstico de primeira. Pedir os exames... Mas eu acho que isso acontece exatamente porque ele já tem muita dor crônica, né? É. Ele já chega ansioso, né, por uma resposta a isso tudo. É ruim você saber que tem sente uma coisa, mas não lhe darem um nome. Às vezes tudo que eles querem é um nome. Olha, você tem tal doença. Para ele pelo menos saber o que tem. Você viver na dúvida, Léo, é muito difícil, né? Mas que doença eu tenho? Eu posso ter uma bem leve, mas também posso ter uma bem grave. Verdade. Então, para esses pacientes, assim, o tempo geralmente nos mostra outras coisas, né? Eu já tive pacientes que, na primeira consulta, ela tinha algumas coisinhas que chamavam a atenção para o lúpus, mas ela não fechava o diagnóstico. E naquele dia eu disse, você não está de alta pela reumatologia. Eu preciso que você se observe e a gente faça acompanhamentos para eu estar pedindo seus exames e avaliar como é que você vai evoluir. Ela, assim, infortunadamente, ela precisou operar uma vesícula. Essa cirurgia complicou e ela fez uma pancreatite. E essa pancreatite foi muito grave, ela ficou na UTI. E na UTI, todos os sintomas e os exames todos positivaram. Então, assim, ela estava num momento de muita vulnerabilidade, com o sistema imune dela muito comprometido, e a doença se manifestou naquele momento. Então, um péssimo momento para a doença aparecer, mas foi aí que ela apareceu. Perfeito. Então, era uma paciente assim que não tinha alta, mas a gente fica seguindo, observar a evolução. É o que a gente sempre fala. Olha, a gente vai precisar observar a sua evolução, ver como é que você vai responder. Às vezes, a gente já inicia um tratamento e diz, olha, vamos tratar, vamos ver se você vai responder ao remédio. Se sim, vamos manter. Se não, vamos retornar e pensar novamente em outro diagnóstico. Perfeito. Entendeu? Assim, claramente a gente consegue conversar sobre outras patologias aqui, tendo esse olhar para a medicina laboratorial com exames mais específicos. Mas eu não quero deixar de
de falar aqui também sobre vacinas, né? Uhum. A gente tem um serviço que é o Lamic Vacinas e a gente percebe na rotina do Lamic Vacinas a presença de vacinas que estão muito no dia a dia de solicitações de vocês. Como, por exemplo, né, a Shingrix para herpes zoster, certo? Eu acho que a vacina contra o vírus da influenza, que a gente, inclusive, está no momento que a gente tem que chamar atenção para isso, né? Está em campanha nacional para isso. Eu acho também que está presente, né? Bom, você vai falar, certo? Eu acredito que essas vacinas, elas estão muito presentes na rotina do paciente, da médica reumatologista, porque esse paciente tende a ter além do próprio comprometimento do sistema imunológico dele, das comorbidades que ele desenvolve, ele também faz tratamentos que são imunossupressores, né? Sim. O que torna ele mais susceptível a infecções. E aí, essas vacinas, elas são importantes demais, né? Muito. Para esses pacientes. E muitas vezes essa informação não chega no paciente, né? Então, nós, como médicos, assistentes, reumatologistas... Desculpa te interromper. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Porque existe um movimento muito forte contra vacinas, né? Verdade. Então, eu acho que aí a gente tem que fazer nosso papel como profissional da área de saúde, que acredita, entendeu? Certo? No efeito positivo, né? No benefício que o sistema de imunização tem para as pessoas que fazem uso, certo, de vacinas. E colocar isso sempre que a gente tem a oportunidade para que as pessoas possam nos escutar, não é isso? Sim, com certeza. Quando a gente fala no perfil do nosso paciente, do paciente imunossuprimido, ele já é imunossuprimido pela doença, ou seja, o sistema imune dele não funciona como um paciente saudável, então ele já tem o sistema imune dele já, né, com algumas falhas de funcionamento, digamos assim. Uhum. Mas aí, junto a isso, eu ainda faço corticoide, faço imunossupressores, medicações, metrexato, leflunomida, ciclofosfamida, azatioprina, que são imunossupressores que a gente usa muito na nossa prática, e ainda os imunobiológicos. Então, eu ainda aumento mais ainda essa imunossupressão do meu paciente. Perfeito. E aí, o que toda imunossupressão pode causar? Um aumento do risco de infecção. Então, o meu paciente com doença autoimune, ele tem um risco maior de infecção. Como que a gente pode diminuir esse risco? Alguns cuidados, né? Lembrar também dos cuidadores, das pessoas que moram com você, se elas também estão vacinadas, porque a gente protegendo as pessoas que estão ao redor, né? Vacinando elas, também diminui a chance para você pegar, né? E a vacina, ela é muito importante, por quê? Porque ela, além de diminuir o risco de formas graves, né? Se você está bem, por exemplo, se o seu lúpus está controlado, trata seu lúpus, mas você está bem, a doença está dormindo, que a gente chama, né? Que é em remissão. E você tem alguma infecção, essa infecção pode acordar o seu lúpus. E esse lúpus reagir de uma maneira mais intensa. Então, a gente não quer que o paciente tenha infecções, e as vacinas vêm para proteger. Ah, mas toda vacina é segura? Eu posso usar qualquer tipo de vacina nos meus pacientes? A gente sempre recomenda as vacinas inativas, né? Vírus inativado. Então, de vírus inativado. Então, elas... Posso já fazer um gancho aqui? Sim. Meningo deve estar na sua rotina. Sim. Meningo B, que é de vírus atenuado, ela faz parte da rotina também? Ou só a meningo ACWY? Geralmente a gente faz... Aí vai depender do que é que o paciente toma, né? Do que é que ele toma, se ele está se programando. Qual é o melhor horário, o melhor momento para a gente vacinar um paciente? Sim. Antes de começar a imunossupressão. Perfeito. Né? Então, recebi meu paciente, fechei o diagnóstico, não comecei nenhum tipo de tratamento, eu já vou pegar o calendário dele, ver o cartãozinho dele, ver o que está faltando, o que é importante para a gente fazer naquele momento antes da imunossupressão. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente já pega o paciente já tomando medicação. Então, dependendo da medicação, a gente sabe que o paciente que está tomando remédio pode influenciar na eficácia da vacina. Né? Principalmente pacientes, por exemplo, que tomam mais de 20 miligramas de corticoide, prednisona, né? Alguns imunobiológicos, por exemplo, rituximab. O rituximab, ele atua por 6 meses no seu corpo e ele baixa as células que produzem os anticorpos. Então, não é viável vacinar o paciente assim que ele tomou a dose do rituximab. Então, ou eu faço a vacinação... Né? Ou eu faço a vacinação antes,
ou a gente vacina 6 meses depois, quando estiver próximo do próximo ciclo, Uhum. né? Então, essas questões são importantes. A gente avaliar todas as vacinas de vírus inativos, e aí envolve a influenza que você comentou, pneumococo, meningococo, a do Covid, né? Todas essas vacinas, elas podem ser feitas nos nossos pacientes. Já as vacinas de vírus vivos, aí existe uma ressalva e uma particularidade para cada caso. Perfeito. Esse paciente já toma imunossupressor e a gente evita porque o vírus pode acabar se replicando muito, causando a doença no paciente. Então, por exemplo, febre amarela, sarampo, né? A antiga vacina do herpes zoster. Aí a gente dá uma evitada nesse perfil do paciente, né? Mas as outras, as inativas, a gente pode fazer e recomenda que o paciente faça, sempre, né? Para ver se diminui tanto ele quanto familiares, cuidadores, as pessoas que convivem com ele também se vacinem, para poder diminuir a chance. Porque, olha, o que eu já peguei de paciente que teve uma gripe, e essa gripe, né? Aquela história de gripe mal curada, que evoluiu com pneumonia e se transformou numa coisa muito mais séria. Uhum. Paciente não vacinado, com doença de base, com lúpus, por exemplo, né, o paciente pode evoluir muito mal. Por isso que você falou que a pneumo está muito presente também na rotina de vocês. Já em relação das vacinas de vírus vivos, né, que eu comentei sobre o herpes zoster, só sabe a dor de um herpes zoster quem já teve. Verdade. O herpes zoster também é conhecido como cobreiro, né? Se você não conhece pelo nome de herpes zoster, no popular a gente chama ele de cobreiro. E antigamente a gente só tinha uma vacina de vírus vivo e a gente não podia recomendar para os nossos pacientes. E muitas vezes eles evoluíam com o herpes zoster. E assim, é uma dor muito grande, né? E mesmo depois que as lesões melhoram, você pode ficar com uma dor neuropática, né? Já que a dor vem de dentro, né? Dos nervos. E aí você pode ficar com dor, com sensibilidade naquele local. Então, o melhor é evitar. Hoje em dia, a gente tem, né, uma vacina, que é a Shingrix, que é a vacina para herpes zoster inativada, que os nossos pacientes imunossuprimidos podem e devem tomar. Devem, né? Elas são 2 doses e só tem na rede privada. Verdade. Né? E aí, assim, os meus pacientes, principalmente idosos, vão começar a tomar biológico, imunossupressor, metotrexato. Eu sempre converso antes para a gente atualizar as vacinas e herpes zoster sempre entra na minha lista de indicações. Né? Porque é uma vacina que é muito ruim você desenvolver um herpes zoster. É uma dor muito grande. Recentemente eu vi um caso de uma paciente, 30 anos, certo? E ela desenvolveu, ela nem sabia que tinha. E aí ela teve uma crise e ela disse, tudo que eu quero é sair da crise para tomar vacina. Eu já tive paciente que teve o herpes zoster na primeira tomada do remédio. Por exemplo, era um biológico de 15 em 15 dias. Na primeira ampola, com dias depois, ela imunossuprimiu e desenvolveu. E logo um herpes zoster aqui, ó, de face, que pegando o olho, o nervo daqui, é muito complicado. Então, é tudo que a gente não quer. Então, prevenir sempre vai ser a melhor saída, né? Perfeito. Então, você tem que conversar com o seu médico, o reumatologista, ver qual o esquema de vacinação proposto para o seu caso, o que você pode, o que você deve evitar, e o que dispõe, né? O que a gente tem, o que só tem na rede privada, na rede pública, para que você atualize e evite, né, e levar as pessoas também da sua casa para se vacinar, né, para atualizar essas vacinas. Essa questão do zoster, assim, eu sempre falo muito dela porque ela é muito interessante. A questão da febre amarela, né, a gente avalia muito as zonas, né, do local, se teve um tempo que teve um surto, né, aí a gente avalia muito, assim, sabe, mas o ideal é que o paciente converse com o reumatologista para saber quais são as vacinas indicadas, o que é que ele pode, o que é que ele não pode, né, para manter esse calendário vacinal bem certinho e atualizado. Perfeito, doutora. Deixa eu te dizer, conversa ótima, né? Falamos sobre exames laboratoriais, certo? Falamos muito sobre clínica, falamos sobre vacinas. É isso que a gente busca com o LamiCast, certo? Deixa eu te perguntar, quer falar mais alguma coisa? A gente deu uma navegada bacana aqui nesse papo de hoje. Vou deixar você à vontade se quiser falar mais alguma coisa, para depois a gente encerrar nosso episódio. Esse assunto ele é tão rico, né? E ele traz tantas dúvidas do dia a dia dos nossos pacientes. Eles mesmos, né, têm apreensão em relação a certas coisas, certos exames que fazem. Por exemplo, uma doença que a gente acabou não citando aqui, que é muito comum em homem, que é a gota. Né? A tal da doença do ácido úrico. Né? Então, muitas vezes os pacientes com gota, acho que eles não gostam muito, assim, de fazer acompanhamento, sabe? Eles só lembram, geralmente, do médico quando eles estão em crise.
Isso é muito ruim, porque a gota é uma doença que ela nunca vem sozinha. Ela vem com aquela crise de artrite insuportável, né? Quem teve gota sabe do que eu estou falando, é uma dor muito grande, é uma artrite que limita muito o paciente, mas que com aquele tempo o paciente vai, ele descobre um remédiozinho, um anti-inflamatório, alguma coisa que passa a dor dele, ele fica só repetindo e não procura mais assistência. E aí vem o problema. Só que aí, com o tempo, essa gota que só vinha às vezes, que ele tinha uma crise a cada 6 meses, começa a ser todo mês. Aí depois, essa crise fica de 15 em 15 dias. Aí tem horas, como eu tenho pacientes, que ele já nem sabe quando a crise terminou e quando começou outra. Isso para uma qualidade de vida, para um homem que trabalha, para um homem que tem que calçar um sapato, que geralmente, né, a gente conhece muito aquela crise no dedão do pé. Mas pode ter no tornozelo, pode ter no joelho, pode ter em outras articulações. Mas a gente conhece muito a do dedão do pé, né? Então, o paciente não consegue nem calçar um sapato. Então, para trabalhar, fica tudo limitado na vida do paciente, né? Tem homem e tem mulher, geralmente mulheres mais velhas. E homens, geralmente, a gente pega homens mais jovens com essa doença. É uma doença, assim, que precisa de acompanhamento, porque, como eu falei, ela não vem só. Então, você está... geralmente é uma pessoa que tem um estilo de vida que gosta de beber, que gosta de comer muito. Então... Daqui a pouco você diagnostica hipertensão, diabetes, colesterol alto, sabe? Ou seja, triglicerídeo. tem que mudar o estilo de vida, né? E o pior é porque quando você vai tendo, você pode ter muita pedra no rim por conta, nefrolitíase por conta do ácido úrico. E tu vai lesando aquele teu rim. Aí tu vai tomando anti-inflamatório. Aí é aquele combo perfeito para uma insuficiência renal. Então, muitas vezes o paciente vem a primeira vez comigo, já com os exames todos alterados, o paciente já precisando ir para um nefrologista até fazer uma hemodiálise. Então, assim, a gente não pode deixar chegar nisso. Então, assim, a mensagem principal é o que, assim, a minha bandeira, que eu converso muito e falo sempre é: sentir dor não é normal. Não normalize a dor. Não ache e não aceite que as pessoas falem que é normal, sabe? Se aquilo está te incomodando, vá atrás de investigar. Procure um profissional sério da sua confiança e vá investigar. Porque isso pode lhe tirar prazeres e a vida é tão breve, né? Então, lhe tirar prazeres de viver e de fazer as coisas, de conviver com seus filhos, de fazer uma viagem dos seus sonhos, porque você está com dor, né? Quando você tem um profissional competente, ético, né, que lhe acompanhe, ele lhe dá meios para que você conviva com aquela doença da melhor maneira possível, né? Então, procure um médico que lhe escute, porque as suas dores, elas não têm que ser silenciadas, elas têm que ser faladas. E a gente precisa ouvir e tratar, né? Acolher aquele paciente, porque é muito ruim sentir dor, né? Ninguém é feliz sentindo dor, é o que eu sempre falo. Ninguém é feliz sentindo dor. Verdade. Né? Então, assim, a dor, ela sempre tem que ser tratada e o paciente sempre tem que ser acolhido. Às vezes, a gente não tem o poder de curar, mas a gente tem que ter pelo menos a empatia do acolhimento e de ajudar, porque eu acredito que a gente sempre tem algo que a gente pode fazer por alguém. Com certeza. Nunca você vai chegar e eu vou dizer, eu não tenho nada mais para fazer por você. Não, a gente sempre tem, nem que seja escutar, né? Coisa que os pacientes muitas vezes não são mais ouvidos. Ninguém tem tempo mais para escutar um paciente. E um paciente com dor acaba sendo muito excluído. As pessoas não querem muito escutar que ele já está com dor de novo, já vai falar em dor de novo. Isso deixa ele muito sozinho. E já é uma caminhada difícil para você seguir sozinho, né? Então, familiares também devem acompanhar nas consultas. Eu sempre falo, traga seu filho, sua filha, traga as pessoas para compartilharem, porque às vezes até ver um paciente idoso, tudo que eu falo tanto, que às vezes ele sai e não se lembra de tudo que eu falei. Então, quando tem duas pessoas ali, a gente consegue, né, o paciente e um acompanhante, a gente consegue fluir melhor. O acompanhante, que muitas vezes convive, ajuda na tomada dos remédios, ajuda a fazer os exames, cobra o paciente, lembra o paciente de instruções, orientações que foram dadas durante a consulta. E, no final, tudo que a gente quer é o nosso paciente bem. Certeza. Né? Um paciente que evolui bem, que tem sucesso, é a maior propaganda para um médico. Né? O paciente que está bem, que se sente acolhido, que divulga você por você ter resolvido o caso dele ou ao menos escutado, que ninguém escutou, é o que faz a nossa melhor propaganda, né? Então, no final, tudo que a gente quer é que o nosso paciente fique bem. Perfeito, doutora. Pessoal, estamos chegando ao final do 10º episódio do LamiCast. Que conversa boa, viu, Martaline? Gostei demais. Também adorei. Certo? Assim, conteúdo muito produtivo. É muito bacana.
Eu espero que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo, certo? Colocando no YouTube, colocando no Instagram, dando acesso às pessoas às informações que a gente pode gerar a partir de conversas como essa. Então, pessoal, estamos encerrando o nosso 10º episódio. Eu agradeço mais uma vez a doutora Marta Aline. Eu que agradeço o convite. Acho que foi super enriquecedor, super produtivo. E acho que as pessoas vão gostar muito, né, da maneira que a gente conduziu essa nossa grande conversa e tão rica de informações. E obrigada, certo? Obrigada por ser uma parceira também do Grupo LAMIC, tá bom? Do Laboratório LAMIC Vacinas. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.